Pai, Senhor, igreja. Pode se assentar. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Juízes. Juízes, capítulo 16. Vamos estar no versículo 20. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, e como dantes me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Vou ler mais uma vez. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Quando o presbítero André me fez o convite para estar trazendo a mensagem nessa manhã, eu comecei a pedir um direcionamento de Deus, né? O que eu ia falar nessa manhã. Eu tinha algumas palavras no meu coração, aquilo que eu estava meditando, mas assim que ele me fez o convite, o Senhor me fez lembrar desse texto. E eu confesso para os irmãos que eu não entendi, porque eu já estava meditando em alguns outros textos, algumas outras passagens, mas o Senhor me fez lembrar desse texto aqui. E nós conhecemos a história de Sansão. Sansão, ele está no contexto dos juízes, né? Homens que Deus levantava para ajudar o povo a pelejar, ajudar o povo a guerrear. Na verdade, o tempo dos juízes veio depois de Josué, né? Teve Moisés deixou Josué, e depois de Josué, a Bíblia vai dizer, no Juízes capítulo 2, que nasce uma geração que não conhece a Deus, que não conhecia o Senhor, e essa geração ela se volta a fazer coisas erradas, ela se volta a outros ídolos, a outros deuses, ela começa a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor vai e levanta juízes, e até antes de Sansão existem alguns outros juízes. O Senhor levantava os juízes, eles venciam algumas pelejas, algumas guerras, e a palavra do Senhor vai dizer que o povo voltava contra Deus novamente, e isso se tornava um ciclo. Até então que chega Sansão. Sansão, ele é gerado por uma mulher que até então era estéril, porém o anjo do Senhor aparece essa mulher, e o anjo diz: você vai gerar, vai ter um filho. E aí começa, fala que o filho vai ser nazireu, ou seja, vai ser separado, ele não pode beber nenhuma bebida forte, não pode passar navalha, ou seja, não pode cortar o cabelo. Esse menino, ele vai ter algumas restrições. E Sansão, ele vai crescendo, até que chega o momento dele exercer o ministério dele. E ele começa a exercer o ministério dele. Só que Sansão era um homem que tinha muito a fazer. Deus queria usar aquele homem de uma maneira poderosa. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele se apoderava de Sansão. O Senhor se apoderava de Sansão de uma maneira que ele conseguia vencer milhares de pessoas. Não importava a quantidade de pessoas, Sansão ele conseguia vencer, porque o Senhor era com ele, o Espírito do Senhor era com ele. Porém, irmãos, algumas vezes a gente vai perceber que Sansão, ele comete alguns vacilos.
Em alguns momentos, Sansão ele começa a vacilar. Tem um dado momento que Sansão ele deseja se casar com uma mulher, e o pai dele orientou: existem mulheres aqui dentro da nossa tribo para você se casar. Porém, Sansão ele quis se casar com outra mulher de outra tribo, e lá o povo se volta contra ele. Só que o Senhor dá livramento a Sansão, e ele consegue colocar fogo em toda aquela terra onde ele estava ali naquele momento. Depois, mais à frente, Sansão ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. E o Senhor era com Sansão. De fato, o Senhor era com Sansão, de modo que todos ali sabiam. Os inimigos sabiam que o Senhor era com Sansão. E aí Sansão ele conhece Dalila. Dalila era uma mulher de um outro povo. Porém, Sansão vê essa mulher, acha essa mulher bonita, essa mulher é formosa aos olhos de Sansão, e Sansão deseja se casar com ela. E a palavra do Senhor vai dizer que os filisteus chegam até essa mulher e dão uma continha para ela e falam assim: você tem que descobrir o segredo de Sansão. Tem que descobrir da onde Sansão tira toda a sua força, da onde Sansão consegue fazer o que ele faz. E essa mulher ela começa a tentar descobrir o segredo de Sansão. E algumas vezes ela pergunta a Sansão, de onde vem a sua força? Só que Sansão ele sabia que ele era um homem separado. Sansão ele sabia que ele era um homem diferente, ele não era um homem como os outros homens. Ele sabia que ele era diferente. Ele sabia que ele não poderia falar de onde era a sua força, porque era algo íntimo dele com Deus. Era algo entre ele e o Senhor. E algumas vezes Sansão ele mente o segredo da sua força para Dalila. Você vai ver um pouquinho antes desse texto que nós lemos, que Dalila pergunta, e Sansão ele vai e mente, fala que é uma outra coisa. E aí Dalila vai e faz aquilo que Sansão fala, e os filisteus vêm. Só que Sansão ele consegue vencer os filisteus, porque ele havia mentido para Dalila. Só que conforme o tempo vai passando, Dalila vai ficando triste, e ela vai fazendo, eu penso que ela vai fazendo um jogo emocional com Sansão, e Sansão ali vai se deixando levar, até que ele fala o segredo da sua força. E a Bíblia vai dizer que Dalila vai lá e corta as tranças de Sansão, e ali os filisteus vêm sobre ele, e aí tem esse texto que a gente leu aqui, que Sansão ele pensa que ele vai conseguir sair escapado como das outras vezes. Porém Sansão não percebeu que o Senhor já tinha se retirado dele. Irmãos, esse texto é um texto muito impactante. Esse é um texto muito forte, onde um homem separado por Deus, um homem chamado por Deus, um homem onde Deus fez um milagre até para ele ser gerado, que a sua mãe era estéril, e o anjo do Senhor aparece e tem toda uma história. Vemos um homem ali que não percebeu que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Isso é algo muito triste, irmão. Isso é algo muito sério. E a palavra do Senhor vai dizer que os filisteus pegam Sansão e furam os olhos de Sansão. E Sansão fica cego. Porém, antes dessa cegueira física, irmãos, eu acredito que Sansão já estava numa cegueira espiritual. Porque, como eu falei antes, ele já vinha vacilando algumas vezes. A Bíblia vai dizer que ele era um homem separado, não podia beber bebidas fortes, tinha que ser separado, não podia encostar em animais mortos. A gente vai ver, se você pegar a história de Sansão, você vai ver que algumas coisas ali ele começou a fazer errado. Em alguns momentos, Sansão ele foi desobediente a seus pais.
algumas coisas que já indicavam que Sansão estava fazendo errado. Só que chega nesse momento aqui, onde ele não percebe que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele, e ele pensa que ele vai conseguir fazer como antes. E isso é algo que me preocupa, irmãos. Isso é algo que me preocupa, porque Sansão, ele pensou que iria conseguir fazer como antes, mas ele não percebeu que o Senhor já não estava mais com ele. E isso corre o risco, irmãos, de nossas vidas. Corre o risco de nós passarmos pela mesma coisa que Sansão passou. Corre o risco, irmãos, de nós acharmos que conseguimos cantar como antes, que nós conseguimos preparar uma mensagem como antes. Porém, se nós não dedicarmos nossa vida ao Senhor, irmãos, isso tudo vai estar vazio. Se nós não dedicarmos a nossa vida ao Senhor, irmãos, não vai importar se nós já cantamos antes, se nós já pregamos antes, se nós já evangelizamos antes. A nossa vida precisa estar consagrada a Deus. A nossa vida precisa estar consagrada ao Senhor todos os dias, diariamente, irmãos. Que não seja necessário algo sobrenatural, um profeta vindo da Malásia para falar com a gente, mas que a gente venha estar com a nossa vida no altar do Senhor, que a gente venha estar com a nossa vida dedicada ao Senhor, irmãos, que a gente possa estar separado, porque o nazireu, ele significa isso, separado. O Senhor tinha levantado Sansão para ele ser separado, porém ele achava que com suas próprias forças ele ia conseguir fazer alguma coisa, mas não era a força de Sansão, irmãos, era o Espírito Santo que estava sobre ele. E assim é na nossa vida, irmãos. A gente só consegue cuidar do nosso lar, a gente só consegue nos manter firmes porque o Senhor é sobre nós. É engano nosso, irmãos, pensar que a gente consegue fazer a gestão da nossa casa, que nada falta na nossa casa porque o nosso salário é bom. Não, é porque o Senhor é com a gente. É porque o Senhor é a nossa provisão, é porque o Senhor é o nosso sustento. É engano nosso pensar que o seu filho não se desvia porque você é especial. Sim, você é especial, mas é porque o Espírito Santo é sobre a sua vida. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, de não confundir as coisas, de não pensar que nós somos alguma coisa, irmãos. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada, irmãos. E nós temos que aproveitar esses momentos com Deus. Nós temos que aproveitar os nossos momentos a sós com Deus, nossos momentos de intimidade com Deus, irmãos. A minha geração é uma geração que se preocupa muito em fazer grandes eventos, fazer grandes coisas, mas muitas vezes não nos preocupamos com a presença de Deus. Não nos preocupamos em buscar o Senhor. Não nos preocupamos em nos derramar e dizer que precisamos do Senhor. Dizer que até aprendemos, fomos ensinados a fazer um culto, fomos ensinados a dirigir um culto, fomos ensinados a ler uma palavra e trazer algo de Deus, algo que o Senhor nos revelou, fomos ensinados assim. Mas se Deus não estiver no negócio, irmãos, vai dar errado. Se Deus não estiver no negócio, irmão, vai dar errado. Vai ser apenas as palavras do Patrick aqui, e as minhas palavras elas não têm efeito nenhum. Se as minhas palavras não forem palavras vindo do céu, se eu não estiver com a minha vida perante o Senhor, nada vai adiantar, irmão. Vai ser melhor os irmãos irem para casa, colocar um louvor ou uma outra mensagem, e o Senhor vai falar mais com vocês. Mas nós precisamos estar com a nossa vida no altar, irmãos. Eu sei que é importante fazer evento, eu sei que é importante fazer congressos, mas a nossa vida tem que estar no altar. A nossa vida precisa estar no altar. E aí, eu vou lá para um outro texto, em Lucas, no capítulo 10, vai nos falar sobre Marta e Maria. Onde o Senhor está ali naquela casa, e ali, Marta e Maria estão ali. Porém, Maria, ela fica aos pés do Senhor, e Marta não. Marta, ela fica mais preocupada com os afazeres. E ali, irmãos, eu imagino que Maria sabia fazer as coisas. Maria sabia preparar um alimento. Maria sabia varrer uma casa. Eu acredito que Maria também sabia fazer isso. Porém, ela escolheu ficar ali perante o Senhor.
ela escolheu ficar ali aos pés do Senhor. E o que isso tem a ver com Sansão, irmãos? Ao meu ver, tem tudo a ver. Não é sobre aquilo que a gente sabe fazer, mas é aquilo que a gente deposita a nossa confiança em Deus. Não é aquilo que a gente foi ensinado a fazer, mas o quanto a gente depende de Deus. Que a minha geração, que a geração de vocês mais velhos, que a geração mais nova que eu, que nós possamos aprender a confiar em Deus. Que nós possamos aprender a colocar nossas confianças totalmente no Senhor, irmãos. E saber que a gente pode crescer, a gente pode aprender, mas a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa orar ao Senhor. A gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa colocar os nossos corações em Deus. A gente precisa voltar a valorizar os pequenos momentos, irmãos. Os momentos de escola dominical, os momentos de cultos nos lares, os momentos de evangelismo, esses momentos que a gente precisa voltar a valorizar. Eu sei, irmãos, que é muito bom o nosso culto de domingo, irmãos. Mas a nossa vida não é medida somente nisso. Essas 2 horas de culto, de logo mais na ceia, não é suficiente, irmãos, para medir a nossa vida de intimidade com Deus. O que são 2 horas, irmãos, perto de uma semana toda? E a gente tem colocado todas as nossas expectativas nessas 2 horas, quando na verdade nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos reconhecer que não somos nada sem Deus. Precisamos valorizar nossos momentos a sós com Deus na nossa casa, meditar na palavra do Senhor, meditar na Bíblia, orar, pedir direção a Deus na palavra, orar, jejuar, como foi o nosso tema hoje na EBD. São coisas, irmãos, que a gente vai deixando de lado, e a gente vai depositando toda a nossa esperança, toda a nossa confiança no nosso saber, porque a gente aprendeu, porque a gente já sabe. E aí a gente espera, irmãos, que o pastor esteja azeitado para trazer uma palavra a nós. Nós esperamos que o nosso líder esteja pulando no mistério para trazer uma palavra a nós. A gente espera que venha um pregador de fora que nos faça ficar pulando. Mas até quando isso vai ser necessário, irmãos? Até quando a gente vai ter que trazer pregador de fora para falar com a gente, irmãos? Quando na verdade Deus quer falar com a gente, quando na verdade Deus quer se revelar a nós. É tempo da gente parar, irmãos, e meditar um pouquinho. Se nós somos tão cheios do Espírito Santo assim, se nós somos cheios de dons, como nós falamos, como nós batemos no peito e falamos que somos cheios do Espírito Santo, por que a gente não valoriza esses momentos? Por que a gente não valoriza EBD? Por que a gente não valoriza a pregação? Por que a gente não valoriza uma vida no altar? Por que a gente fica esperando o pregador de fora, irmãos? Por quê? Por que a gente fica esperando o congresso? Por quê? Por que a gente fica esperando vir um irmãozinho e botar a mão no nosso coraçãozinho para a gente sentir um arrepio? Por quê, irmãos? Por quê? Eu fico me indagando isso, irmãos. A gente só valoriza quando a igreja está pulando. A nossa vida com Deus é muito além disso, irmãos. O Senhor já estava na mensagem muito antes dos irmãos começarem a glorificar, já estava muito antes. Só que a gente só sente Deus quando está todo mundo sentindo. A gente só sente Deus quando está todo mundo pulando. Se ninguém pular, o Senhor não falou não. Ih, o culto foi fraco. Se ninguém pular, o culto foi fraco. Se ninguém sentiu um arrepio no coração, o culto foi fraco. Irmãos, essas 2 horas de culto é muito pouco para medir a nossa intimidade com Deus. É muito pouco. Que a gente possa entender isso. Esse tempo aqui é muito pouco. Falar, o Patrick é cheio de Deus por causa de uma mensagem de 20 minutos. É muito pouco. Se você quiser saber se eu sou cheio de Deus, vai perguntar à minha esposa. Que ela vai falar, não, Patrick é todo errado. Vacilão me faz passar raiva várias vezes. Vai perguntar quem trabalha comigo. Vai perguntar minha mãe, meu pai. Vai perguntar aos meus amigos que são mais próximos. Esse momento aqui, essa performance aqui é muito pouco. É muito pouco para falar nossa vida com Deus. E o Senhor, Ele espera mais de nós, igreja. O Senhor, Ele espera mais de nós. Assim como Ele se apoderou de Sansão, Ele quer se apoderar de nós. Só que existe uma diferença muito gritante aqui, irmãos. A presença de Deus antes
Era específico. O Senhor, ele se apoderava desses juízes, dos reis, dos profetas. O Senhor se revelava ali ao sacerdote. Porém, irmãos, quando Jesus vem e ele morre naquela cruz, o véu do templo se rasga de cima a baixo. E hoje nós temos acesso à presença de Deus. Ou seja, hoje o Senhor não se revela somente ao pastor, ao presbítero, ao diácono. Hoje o Senhor quer se revelar a você. Hoje o Senhor quer que você tenha intimidade com Deus. Hoje o Senhor quer que você dobre o seu joelho e o Senhor vai se revelar a você. Então, não fique esperando. Não fique esperando o irmãozinho botar a mão na sua cabeça. Não fique esperando o irmãozinho revelar para você que ele tem grandes coisas na sua vida. Porque o Senhor tem grandes coisas na sua vida. A palavra de Deus revela isso. Você é nação eleita, sacerdócio real. Deus tem grandes coisas na sua vida. Glória a Deus. A maneira como o Senhor preservou a palavra de Deus, as Escrituras, para você ter acesso à Bíblia que você tem hoje, na sua mão, no seu telefone. Isso aí é prova de que Deus tem grandes coisas na sua vida. Isso aí é prova do cuidado de Deus na sua vida. A forma como Deus inspirou homens e mulheres, a forma como Deus encheu homens e mulheres de Deus, e essa palavra foi sendo pregada até você estar aqui. Isso é prova do cuidado de Deus na sua vida, irmãos. E o que a gente tem feito com isso? O que a minha geração, o que a sua geração tem feito com isso? O que nós temos feito com a presença de Deus, com a pessoa de Jesus? Nós temos colocado Jesus como se ele fosse alguém que a gente pudesse prender no púlpito, alguém que a gente pudesse prender numa caixa, e aí a gente escolhe o evento. Não, hoje é Santa Ceia, hoje a gente solta, aí abre a caixinha do Espírito Santo. Hoje vai ser o pregador de fora, então a gente abre a caixa. Meu Deus, aleluia. Não, igreja, Deus quer falar com a gente. Deus, ele quer se revelar a nós. Deus, ele quer que você entre no seu quarto, feche sua porta e aí ele ore, e aí ele fale com Deus, e o Senhor vai se revelar. O mesmo Deus que se revela ao pastor Gessé e aos presbíteros dessa casa, quer se revelar a você. O mesmo Deus que se revelou comigo quando eu ainda tinha 8 anos, ele quer se revelar a você. Porém, nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Nós precisamos entender que nós somos separados. Nós precisamos entender que o Senhor, ele não quer dividir você. Uma hora eu estou aqui na igreja, outra hora eu estou escutando música do mundo. Não. Uma hora eu estou aqui na igreja, mas quando eu estou em casa, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não medito na palavra. Não. O Senhor quer a exclusividade da gente. O Senhor quer que nós sejamos separados para Ele. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo e que o Senhor habita em nós. E que se nós destruirmos o templo de Deus, que somos nós, Deus vai nos destruir, porque o templo de Deus, que somos nós, é sagrado, é santo. Deus tem preocupação, irmãos, com a gente. Deus, ele se preocupa conosco, e ele quer que a gente mantenha uma vida em santidade, uma vida separada, não uma vida como os mundanos vivem, irmãos. Isso me preocupa, irmãos, quando a gente olha para o mundo e começa a achar que o mundo está melhor do que a gente. A gente olha para o mundo e acha que o mundo está mais alegre que a gente. Acha que os eventos do mundo são melhores que a gente. Acha que o ímpio está melhor que a gente. O ímpio tem casa própria, o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo. Mas o Senhor deixou para nós a presença dEle. E isso é maior do que todas essas coisas, irmãos. E a gente pode ter todas essas coisas, mas se não tivermos a presença de Deus, irmãos, nossa vida vai ficar vazia. Nossa vida vai ficar sem sentido, irmãos. E eu tenho pedido a Deus para Ele me dar uma nova palavra. Eu falo, Senhor, me dá uma palavra nova, que quando me chamarem para pregar na igreja, que a palavra seja diferente, mas Deus sempre traz isso ao meu coração. Deus sempre traz essa palavra ao meu coração, uma palavra de que falar para a igreja valorizar a pessoa de Jesus, falar para a igreja valorizar a pessoa de Deus, quem Deus é.
E se você é dessa igreja há bastante tempo, você vai perceber que minhas mensagens sempre são assim. Eu posso pregar no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, mas a mensagem sempre é essa, irmãos. Que nós possamos valorizar a pessoa de Deus, valorizar quem Deus é, valorizar a nossa vida como cristão, irmãos. Repensar a nossa maneira de viver, irmãos. Repensar isso tudo, porque a gente precisa valorizar Deus, a gente precisa valorizar a presença de Deus, os nossos momentos aqui como igreja, em comunhão. A gente precisa lembrar que nós somos diferentes do mundo, separados do mundo. Não é que a gente não vai pregar para o mundo, não é que a gente não vai estar lá com o mundo, não, porque a gente trabalha é no mundo, a gente estuda é no mundo, mas que no nosso coração, irmão, a gente possa ter a certeza de que nós somos separados, de que nós somos separados do mundo, nós não somos como o mundo é. A gente tem o de melhor, nós temos o que há de melhor, irmãos, porque para a gente ter um momento lá no mundo, a gente precisa pagar um ingresso. Aqui a gente tem livre acesso, irmãos. Aleluia. Nós temos livre acesso aqui na casa de Deus, à presença de Deus. Para o mundo, para eles ficarem alegres, eles precisam estar embriagados. Aqui a gente se enche da presença de Deus. Para o mundo, a alegria do mundo, ele vem com mazelas. O cara, ele se diverte no mundo, mas o casamento dele acaba. O cara se diverte no mundo, mas o filho dele está lá infeliz com o pai. Aqui não, irmãos. Aqui nós nos alegramos com Deus, aqui nós nos enchemos com Deus, e Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida da nossa vida em casa, Ele cuida do nosso casamento, Ele cuida da nossa faculdade, Ele cuida do nosso emprego, Ele cuida da nossa saúde. Todavia, irmãos, nós precisamos entender que nós não somos nada sem Deus. Sem Deus nós não somos nada, irmãos. Sem Deus, irmãos, pega o seu conhecimento, pega o seu talento e entenda que você não é nada. Você não é nada, irmão. Amém? E essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, essa é uma grande oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus por essa palavra abençoada que Deus trouxe